Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Mais uma semana no Congresso Nacional, hoje, dia 26 de novembro de 2021. Vamos ver o que aconteceu naquelas casas, né? Fechando o ano, terminando novembro, entrando nos últimos dias ainda de efetividade no Congresso Nacional. O recesso deve entrar lá para o dia 20, se não me engano. Então, faltam poucos dias, estamos na reta final. Mas vamos lá, Daiane, bom dia. O que você traz de novidade referente aos temas importantes lá daquelas casas? Bom dia, presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP Alagoas, afirmou nesta segunda-feira que vai pautar o projeto que reformula o Refis, programa que prevê prazos e condições para o pagamento de débitos com a União. Disse ainda que a proposta deve ser aprovada. O acordo condicionava a deliberação da matéria à apreciação da reforma do imposto de renda no Senado, mas ainda não há previsão de que o assunto seja analisado pelos senadores. Apesar de garantir a aprovação, Lira não descartou a possibilidade de alterar o texto. Ele disse o seguinte: talvez não o texto que o Senado aprovou, mas vamos aprovar um refis, porque atravessamos a pandemia com muitas mortes, uma luta grande por vacina, uma competição desigual entre países ricos e pobres. Deputados articulam para alterar o texto, para desvincular o nível de faturamento das condições de pagamento. Além do refis, Lira reforçou a necessidade de pautar a reforma tributária e chamou à responsabilidade o Executivo e o Congresso. A cobrança em relação ao Senado foi frisada, sobretudo, na deliberação da reforma do imposto de renda. Para Lira, a taxação de lucros e dividendos, tal como proposta no texto da reforma, servirá para financiar o novo Auxílio Brasil. Bem, presidente, qual a sua visão em relação a esse projeto tão importante que é a reformulação do Refis? A questão do Refis, inclusive, é motivação de perguntas de empresários, né? Nas nossas bases, né? Todo mundo esperando o tal do novo Refis entrar para poder refinanciar suas dívidas da União. Mas eu acho que é saudável, salutar em função até do momento que a gente está passando, né? Na verdade, a pandemia fez muito mal, não só para as pessoas, mas fez muito mal para as economias, né? Em geral, especialmente das empresas, né? Então, tem que se dar um fôlego, sim, às empresas, tem que tentar ajudá-las nesse momento de grande dificuldade, né? E o novo Refis viria realmente num momento muito adequado, né? Eu não sei se sairá, a minha preocupação justamente é o prazo, né? Hoje, 26. Quer dizer, mais 2 dias úteis acabamos o mês de novembro, né? E aí teremos o recesso, se entrar no dia 20, teremos aí de dias corridos, aí, uns 15 dias mais ou menos. Eu não sei se a gente consegue efetivar uma aprovação deste projeto em 15 dias, não sei. Então, tem todo o trâmite também, né, das próprias casas, né? Então, não sei se isso é viável, mas acho que temos que tentar, sim. Seria realmente um benefício muito forte que o governo estaria fazendo, o Congresso também estaria fazendo aos empresários, né? Trazendo um fôlego para que ele pudesse começar 2022 com um pouco mais de fôlego, né? Um pouco mais de gás, né? Então, isso acho que é importante. O novo Refis viria realmente num bom momento. Vamos ver, vamos esperar, ver o que acontece. Na terça-feira, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, a CETASP, aprovou o projeto de lei que determina que a penhora do faturamento da empresa para pagamento de débito trabalhista será limitada a 10% das receitas mensais, deduzidas das despesas com salários dos empregados. Pelo texto, o percentual exato será definido pelo juiz com base no caso e nas provas existentes, de modo a garantir o pagamento
da dívida em tempo razoável, mas sem tornar inviável a atividade empresarial. A proposta aprovada prevê ainda que a emissão da certidão positiva de débitos trabalhistas poderá ocorrer após a penhora de percentual do faturamento da empresa pela Justiça, quando o valor penhorado cobrir o débito trabalhista. A certidão positiva é expedida quando a Justiça Trabalhista reconhece que os débitos do empregador estão garantidos por bens penhorados. O documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos trabalhistas e permite que a empresa participe de licitações públicas ou contrate empréstimos. O projeto de lei 3.083 de 2019, do deputado Marcos Pereira, do Republicano São Paulo, foi aprovado na forma de substitutivo do relator, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos Pernambuco. O texto altera a consolidação das leis do trabalho, CLT. O ponto mais discutido do projeto foi o percentual máximo de penhora do faturamento. Costa Filho chegou a apresentar um parecer em que não constava nenhum percentual, mas decidiu rever sua posição após negociar o assunto com integrantes da comissão e com o governo. Segundo ele, a fixação de um percentual de penhora garante maior proteção ao princípio da manutenção da atividade empresarial, que a legislação e a jurisprudência abrigam. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Preocupante. Você vincular, liberar, porque se a moda pega para tudo, daqui para frente vira, né, um festival de penhora sobre o faturamento das empresas. Isso é uma coisa, a meu ver, inadmissível, né? A gente tem que pensar que o empresário, né, ele gera emprego, gera riqueza, gera segurança para a economia e faz a economia crescer, né? No geral é isso, né? Muitas vezes o empresário tem dificuldades, tem empresário, né? Eu não posso classificar como empresário que o jeito que é malandro, isso aí não, isso aí a gente descarta. Isso realmente tem mercado? Tem, mas é uma minoria, a gente pode fazer da minoria trazer isso como se fosse um fato relevante e que fosse atingir a todos. Não, a grande maioria do empresariado está ali para lutar, para brigar, para fazer o seu negócio ir para frente, enfim. E com isso ele traz toda essa segurança, sustenta famílias, às vezes não dá, tem que mandar a gente embora, às vezes o caixa está com dificuldade. Portanto, penhora sobre faturamento é uma coisa complicada. Você vê que a única coisa que sai fora é a despesa de salários dos empregados, né? Aí vem a penhora porque dos fornecedores que você não pagou, né? Aí vem a penhora não sei do quê. Começa a ter penhora. Aí tem a penhora do governo porque não pagou IPTU, porque não pagou determinado imposto. Então começa a penhorar tudo e aí fica muito difícil de se trabalhar, né? Então a gente precisa ter um certo apreço a isso, um cuidado a isso, né? Valorizar quem gera riqueza e quem gera realmente o dinheiro para ser revertido em ações de governo, né? Ações sociais que o governo pratica. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com uma proposta dessa, né? Então, eu sinceramente, não conheço a fundo o projeto, não sei exatamente como ele está pautado, mas não posso dizer que não é preocupante. Ele é preocupante, sim, até porque isso afeta diretamente os negócios, né? Então, precisa ficar muito atento a isso. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ da Câmara dos Deputados, aprovou quanto à admissibilidade a proposta de emenda à Constituição, PEC 7 de 2020, que altera o sistema tributário brasileiro para criar apenas 3 classes de impostos, sobre renda, consumo e propriedade. Conforme a proposta, esses impostos poderão ser cobrados ao mesmo tempo
por União, Estados, Distrito Federal e municípios. O relator da proposta, o deputado Carlos Jorge, do PSL Rio de Janeiro, apresentou parecer favorável ao texto apresentado pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL São Paulo. A PEC ainda depende da análise de uma comissão especial e depois do plenário em dois turnos de votação. Com relação ao texto original, Carlos Jorge apenas suprimiu o item que tornava voluntárias as contribuições ao Sistema S, como SESI, SENAI e SENAC. Segundo Jorge, a modificação tendia a abolir direitos e garantias individuais. Ele disse o seguinte: isso se dá porque o Sistema S tem como principal objetivo beneficiar e ajudar os trabalhadores de diversas áreas do mercado, através da realização de palestras, cursos e até atividades culturais. Essas instituições contribuem para que os colaboradores sejam mais capacitados e tenham melhor qualidade de vida em vários aspectos, explicou. Segundo ele, não há previsão de outra compensação na PEC. A proposta de reforma do sistema tributário brasileiro é inspirada no modelo norte-americano, onde os estados e municípios têm autonomia para instituir a classe de tributos que acharem mais conveniente, de acordo com as necessidades dos serviços locais. Entre outros pontos, o texto determina a extinção de praticamente todos os tributos atuais, os estaduais, como o ICMS e IPVA, os municipais, que é o ISS e IPTU, e os federais, que é o IPI, PIS, PASEP e COFINS. Também deixariam de ser cobrados impostos sobre exportações, contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento, salário-educação e contribuições de intervenção no domínio econômico, CIDs. No lugar deles, seriam instituídas apenas as 3 bases de incidência: renda, consumo e propriedade, que poderão ser cobradas indistintamente pelas 3 esferas administrativas. Conforme a PEC, estados e municípios poderão criar seus impostos sobre renda e patrimônio na forma de um adicional do imposto federal, delegando sua cobrança ao fisco federal. Para evitar o efeito cascata, o imposto sobre o consumo será cobrado apenas na etapa de venda ao consumidor final, no estado de destino da mercadoria. Acabariam a cobrança do tributo nas operações entre empresas e utilização da substituição tributária, em que uma empresa paga pelo restante da cadeia produtiva. E aí, presidente, o que o senhor acha da aprovação desse projeto paralelo às outras que diz respeito à reforma tributária? É um projeto totalmente revolucionário, totalmente novo, revolucionário, né? Inclusive, a gente já conversou sobre essas ideias com o próprio deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Nós conversamos com ele já, e ele trouxe essa ideia de fazer uma tributação muito próxima, muito parecida que ocorre no mercado americano. Ocorre que lá, imagino eu, as coisas são um pouco mais... primeiro que os mercados são federativos de verdade, né? Cada federação é totalmente independente da outra. Então, não sei como é que ficaria isso aqui no Brasil. Não tem essa questão da União, né? Fazer uma tributação centralizada e tudo mais. São situações diferentes, né? Que tem que se discutir. Mas isso aqui, veja bem, essa proposta que foi aprovada na comissão, né? Essa PEC 7 de 2020, ela não deve também, neste ano ainda, esse ano legislativo, se encerrar, porque, primeiro, que é muito maior do que as outras propostas de reforma tributária, né? Tanto para os tributos indiretos como para o imposto de renda, e que não estão evoluindo, né? Porque não há um consenso ainda nas discussões. Então, acho que essa proposta também é mais uma, né? Assim como simplificar já é mais outra, né? Enfim, a gente tem N propostas aí que precisam ser bem elaboradas e bem abertas, ao meu ver,
a todo contribuinte, né? A todo cidadão brasileiro, o cidadão ter ciência do que se discute lá naquelas casas, no Congresso Nacional, em termos de tributos, né? Porque, na verdade, em última instância, né, o mais interessado em tudo isso, quem é? É o contribuinte, né? Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, porque ele é que vai estar pagando essas coisas, né? Ele é que vai estar trazendo esses recursos para o governo, para que esse recurso seja bem utilizado também, né? Em obras sociais, em desenvolvimento, enfim, uma série de medidas, né? Aí nos níveis todos, da União, dos estados e municípios, né? Então, eu acho que é mais uma das propostas, né? Não acredito na aprovação disso na sua plenitude ainda nessa legislação de 2021, em função do prazo, como eu já comentei anteriormente, mas vai ficar isso para provavelmente para 2023, né? Após as eleições, quando que vamos de eleição, nem sei se legalmente poderia se aprovar alguma alteração legislativa assim importante no ano eleitoral, creio que não lembro, mas acho que não pode, mas enfim, mesmo que possa se aprovar, é improvável que isso ocorra até em função dos nossos legisladores lá do Congresso Nacional e estarem aí muito focados nesse tema eleitoral, né? Então, é uma eleição meio que geral, então envolve a todos. Então, isso não deve acontecer no ano que vem. Então, é mais uma sementinha plantada de uma nova e possível reforma que tem que se discutir abertamente, com muita clareza, né? E ver em que termos chegaremos lá na frente, porque isso não vai acontecer esse ano ainda, nem no ano que vem. Presidente, agradeço pelas considerações. A tendência é que as próximas semanas os parlamentares façam um esforço concentrado para tentar, pelo menos tentar, aprovar os projetos prioritários do governo. Então, a gente tem que ficar atento para que não vote um projeto a toque de caixa, né? Fiquemos atentos para não acontecer isso. E, pessoal, voltamos próxima semana com mais atualizações lá do Congresso Nacional. Obrigada. Como disse a Daiane, né, eu não acho que, sinceramente, haverá alguma aprovação muito significativa. Ficarão aí, realmente, nesses últimos 15 dias úteis que teremos, um pouquinho mais, talvez, né, para ser votado aquelas reformas, aqueles projetos importantes, né? O Refis é um caso deles, por exemplo, né? Então tem alguns projetos que estão encaminhados aí que o próprio legislativo está dando maior atenção porque ele tem uma emergência mais imediatista. Então isso deve realmente ocorrer nesses próximos dias aí. Não acredito de maneira alguma que se consiga passar qualquer reforma tributária, né? Nenhuma das mais importantes que estão aí sendo divulgadas há mais tempo, uma PEC 110, uma própria reforma do imposto de renda, né? O projeto de lei que veio da Câmara, né? Que está no Senado, não acredito nisso nesse momento. Então, vamos ver, mas de qualquer maneira, estaremos aqui sempre alertas para levar para os senhores aí toda semana o que irá acontecer nos próximos dias, aí, na fechada do ano legislativo. Então, um forte abraço a vocês e até semana que vem, se Deus quiser.